É isso aí, pessoal. Começando mais um podcast no estúdio. E hoje eu tô aqui com a presença dele, que é cantor, compositor e escritor também, viu? Tiago Gomes. Tudo bom, Tiago? Tudo bom? Quero aqui primeiramente agradecer por essa oportunidade, né, Uhum. que vocês estão tendo no Podcast Estúdio de trazer também outros cantores independentes aqui para mostrar o seu trabalho e contar um pouquinho da sua história. Isso é muito importante para a gente, tá? Exatamente. A gente gosta muito de histórias, né? Eu acho que todo mundo tem uma história pra Sim, sem contar. dúvida, Todo mundo, não é verdade? sem Não dúvida. interessa quem seja. Todo mundo tem uma história pra contar e eu sou muito curioso em saber dessas histórias. E eu acredito que o cantor independente, principalmente, né? O Exatamente. artista independente é aquele Tem que de muita coisa. história é o que tem muito para contar, né? E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho, compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido nessa caminhada durante esse tempo. Bacana, cara. Tu tem quantos anos de carreira? Fala pra mim. Bom, eu comecei a cantar basicamente com entre os 5, 6 anos de idade na igreja, mas profissionalmente mesmo, eu só vim gravar o meu primeiro trabalho físico com os 16 anos de idade. Né, Entendi, então a partir daí, carreira deslanchou, entendi. graças a Deus, a gente começou a ter mais contato com essa galera da música, e aí foi indo, foi indo, foi indo e cá estou eu, né, com vários Bacana, cara. trabalhos já lançados. Bacana. Olha aqui, a mesa tá cheia de CD. Tem e isso aqui fora as músicas das plataformas É, digitais. fora Tem os bastante. singles que depois, entre 2017 e 2018, que foi o teor, né, da música digital, aí a gente começou a lançar alguns singles aí também, alguns foram compilados, formados em EPs Sim, também, bastante interessante, e por entendi. aí Olha vai. só, licença aqui. Cara, eu tenho saudade de CD, sabe? Dessa questão de você abrir, cara. Isso aqui é muito bom, velho. Você, ó, abre, você tem aqui um encaixe, você lê. Quem produziu as letras, isso daqui pra mim é muito bacana, cara. Sabe, você abrir e sentir aquele cheirinho de papel novo, assim. Quando você compra um CD, cara, é muito legal. Verdade. Você abrir um CD assim, ó. Agora, o mais interessante é porque essa nova geração, eles nunca vão entender todo o processo, né, que o cantor da década de 80, É, 90, até os anos 2000 2000, passaram para poder projetar um CD, não é? é Porque verdade. era uma dificuldade muito Muito grande. grande. Hoje em dia eu comento por onde eu passo que a gente está vivendo o momento É da música, verdade. né? Porque hoje em dia a gente não tem tanto trabalho assim para se produzir, né? O trabalho único que eu tenho é de escolher um produtor bom, escolher um bom repertório para me poder É. lançar para as pessoas que me seguem e me escutam e fazer um bom plano de De marketing marketing, digital é para me verdade. poder me lançar, né, nas plataformas e as pessoas me conhecerem também na internet. Mas antigamente, como não tinha tudo isso, então era tudo muito dificultoso, né? Eu E lembro caro, que, e caro. realmente a mão de obra era Não muito esqueça. cara. Caro. Porque eu lembro que desde o repertório até foto, fazer foto, aí tem que fazer foto, tem que escolher foto, aí depois vai pra gráfica, né? Aí ainda tem mais um tempo que o CD tinha que chegar na sua casa para poder você receber, enfim. Fora, depois de todo o trabalho pronto, você ainda tinha o trabalho de fazer a agenda para você poder Uhum. cantar nas igrejas, para poder vender É, o é um CD, né? trabalho. Independente. Exatamente, música mas até naquela época, para o cantor que já tinha gravadora também era difícil, porque até ele chegar na gravadora, tinha todo um passo longo que É. ele tinha que dar, e depois de estando na gravadora, ele tinha que fazer o nome dentro da gravadora, né. Porque a gravadora ela coloca um como que eu posso falar? Ela coloca alguns termos nos contratos Sim. que o artista ele tem que cumprir, ele tem que é como que se fosse bater uma meta, né. Exato. Então ele tem, por exemplo, 1 ano de contrato fechado com tal gravadora, se ele não conseguir bater tantos CDs, Uhum, vender, sim. então basicamente ele já pode se considerar fora da gravadora. E interessante que você tá falando, é verdade. É assim, ó, antigamente, para você fazer um CD desse aqui, era muito caro. Sim, Era muito demais. caro para você. E ainda tem um detalhe, viu, Thiago? Não era qualquer cantor, qualquer artista que entrava no estúdio para gravar, não. Tu lembra disso? Tipo assim, ah, eu tenho dinheiro para gravar. Não, mas não é assim. Só entra no estúdio realmente quem. Eu lembro Os separados para entrar no estúdio. na Tem minha tudo época eu isso. lembro que o meu primeiro CD, que é esse que tá bem aqui, eu tive uma certa dificuldade
por conta do produtor ver as músicas. Hum, Porque o meu estilo não condizia muito com o estilo dele, que ele produzia, que ele tinha, entendi. né? Então ele acabava que aconteceu isso com os dois produtores mais ou menos, né? E também já aconteceu de alguns olharem o repertório e acabar reprimindo, não, não sei o que, isso não é legal, isso não vai dar Uhum. certo. E a gente acabava que sempre indo para outro, às vezes para um mais barato, aí às vezes tinha um medo de ir pro barato não sair E sai caro tão esse barato. legal, né? É. Enfim, mas assim, a repreensão que eu recebi na época mais foi essa, né? Assim, mas a questão dessa logística de não entrar no estúdio, ter toda uma acepção, vamos dizer assim, de pessoas, de artista e tal. Se eu sofri, foi basicamente nesse lado, nesse Então sentido. tu acha que praticamente hoje tá mais fácil pro artista Sem dúvida. é, negociar suas músicas e lançar no mercado? Sem dúvida, porque o artista independente hoje, para ele fazer sucesso, ele não precisa necessariamente ter uma gravadora, Uhum, né? sim, O que ele precisa hoje em dia é só de uma boa música, né? De uma boa produção e basicamente de um bom plano de marketing. Então ele exatamente. não vai se preocupar de ter que fazer um CD físico para ele poder vender e com a venda daquele trabalho ele receber o lucro dele. Então Uhum, antigamente a gente conseguia ter o nosso lucro de todo o gasto envolvido com isso. Esse lucro antigamente era dado para as gravadoras, né? é E o verdade. artista ele ganhava com o quê? Com as apresentações. As Hoje em apresentações. dia não muda muito isso, porém tem uma grande ressalva de que o artista hoje ele tem a liberdade, né, de produzir quantas músicas ele Sim, quiser nas plataformas digitais, no tempo que ele quiser, né, sem se preocupar de fazer um repertório de 10, 12, 15 músicas para poder lançar. é verdade. Eu sempre costumo falar, né, que hoje tá bem mais fácil, até para gravar, para produzir, e tá muito mais barato, cara. Sim, Compara a 15 anos atrás, 10 anos atrás, era muito né? caro produzir, cara. Muito caro você gravar uma música, entrar num estúdio, era dinheiro. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um home studio, qualquer pessoa tem um estúdio, consegue produzir, né? Sim, Numa sim, qualidade sim. boa. Então mudou muito Antigamente, essa questão aí. antigamente eu tinha, nesse meu primeiro CD, eu comecei a produzir em 2007 para 2008, né? Foi uma transição de ano. E aí parei, tive que parar um pouco justamente por conta financeira, né? Então, Hum, não, o dinheiro que eu tinha não era o suficiente para a época. E aí tive que parar. E aí depois, alguns meses eu retomei, hum, né? Novamente. E aí consegui terminar ele, mas aí eu só lancei em 2008. eu sei. Então Eita. foi um processo para poder chegar até os trabalhos Fala físicos. pra mim aqui do teu material que tu tem aqui. Tu trouxe bastante CD. Esse CD aqui sobreviveu, eu É, conheço. o Sobrevivi foi o último trabalho que a gente lançou, né? Saindo da Quem pandemia. foi o produtor top que fez esse CD? Fala. Elder Mello. Ah, aí, tá vendo minha produção? Ó, viu? Tá vendo? É, Vocês têm que confiar em mim. tem que enaltecer o trabalho, né? Ficou Realmente muito ficou um bom. trabalho muito bom. E a última música que a gente produziu, que foi Minhas Fraquezas, foi Sim, uma minhas das músicas fraquezas. mais Conheço. faladas, né? Tanto faladas no meio familiar, como Uhum. também nas plataformas digitais, né? Foi uma Sim. música muito bem aceita. Eu gravei num período muito delicado, que cheguei até a Uhum. contar lá no estúdio, né? Meu Qual pai foi o período, tinha, cara? meu, Fala meu pra pai mim. Tu tinha pode sofrido. falar? Se tu Posso, não puder falar, não fala. Mas eu quero posso. saber que período foi esse, Vim hoje bicho. para contar bastante coisa. O Thiago é polêmico. Ó, o Thiago é polêmico, viu? Fiquem ligados aí. Vai, Só um fala. pouco, só um pouco. Não retiro minhas palavras, mas enfim. Foi um período de bastante difícil na minha casa, né? Meu Hum, pai se acidentou, ficou hospitalizado. A gente passou por uma reabilitação uhum. familiar, ele também, porque quebrou o pé. Que ano E foi esse? foi 2021 Hum, que eu gravei, que eu finalizei esse EP, né? 2021. E aí, não, que eu tava com quase todas as músicas prontas em 2021. E aí faltava uma que era essa, que eu gravei só ano passado, 2022, hum, que foi o ano do acidente dele, né? uhum, E aí eu resolvi finalizar esse EP, que eu já tava com outro projeto em mente. uhum. E aí entrei no estúdio, gravei essa música, Minhas Fraquezas, e
É, Sobrevivi. Sobrevivi, aí mais uma chance. Essas outras canções, principalmente tem algo interessante nesse trabalho. A música Sobrevivi e Mais Uma Chance, elas foram produzidas em 2017 por você. Hum, E essas músicas, elas foram produzidas de uma forma, assim, muito rápida. hum, Porque eu conheci em 2015 para 2016 um assessor da Sony, né? hum, E aí eles chegaram para mim e falaram: ó, a gente tá com um projeto lá na sua cidade, Fortaleza, e aí a gente vai para Expo Evangélica e aí a gente tem um material para pessoas independentes. Então a Sony tá com esse projeto de lançar alguns artistas independentes, vai ter palco e tal e uhum. tudo, a gente vai fazer uma coisa bem interessante para Sim. vocês, vai levar o nome da Sony. É, E é, a, aí é a W Music, a não, empresa? a Sony A Sony Music, mesmo, Sony né? Music, Ah, né, sim. que na época ela era dirigida pelo Maurício Soares. E aí, eu e o Maurício, a gente tá com essas ideias e tal, então vai ser muito bom para você. E aí eu levei os meus trabalhos para eles ouvirem, e aí eles gostaram, porém, eles queriam algo mais atual, Hum, né. E aí eu disse assim: "Ah, eu tenho algumas canções, mas eu preciso entrar em estúdio". E aí ele falou: "Então pra ontem, porque a gente hum, precisa desse material para divulgar". sim. E aí foi quando eu conversei contigo, e aí a gente entrou em estúdio, e foram as 2 músicas logo de imediato que eu gravei, que foi Sobrevivi e Mais Uma Chance, que eu lancei nessa apresentação com a Sony Music, que levou o nome dela, né, Sim. durante o período do evento. Uhum. E também foi interessante porque Mais Uma Chance eu escrevi quando eu conheci um rapaz que Uhum. estava passando por alguns problemas e estava muito decepcionado com a Eu igreja e sei. tal. E aí eu, visando esse problema dele, eu escrevi a música Mais Uma Chance, né? Que deu Hum, o título Mais Uma Chance. entendi. E aí gravamos essa música, levei para eles, eles gostaram. E aí foi onde começou o meu ingresso nas plataformas digitais, em Hum, 2017. Que entendo. aí a Sony chegou para mim, conversou comigo, os 2 diretores da Sony, e falaram: ó, você tem muito material físico, não Ah, queremos mais físico. Aí eles falaram: se eu fosse você, investiria mais agora nas plataformas digitais, uhum. porque daqui a 5 anos você vai ver que vai ser o tibum na carreira de qualquer artista, seja ele independente ou um artista já renomado, conhecido. E de Uhum. fato eles estavam bastante certos, né? É, Hoje, em 2023, a gente vê que foi extinto o CD físico, é né? Hoje em dia verdade. Já, tudo é já as faz, já plataformas faz digitais. tempo, viu? Já Exatamente. faz tempo. Que, tipo assim, o pessoal não usa tanto mais o CD, né? Mas Na, para colecionador e pra fã, conseguir né? andar. Tem muita gente que é fã, viu, É. cara? Tem gente que é fã de ser. Eu vou te ser sincero, é porque eu não tenho espaço, mas se eu pudesse, eu teria um quarto só de CD, de Nossa, eu vinil. Eu tenho. teria. Eu queria ter. Minha casa não dá. Minha Eu esposa tenho. não vai deixar. Mesmo que eu tivesse, minha esposa não ia Eu deixar. O tenho, quê? mas eu Não! tenho. Eu tenho bastante trabalhos de outros artistas Tu também tem, que eu tu tem. gosto, que eu tenho como referência E musical. deve ser muito legal, né? Você ter um quarto cheio de mídias, né? Pra você ouvir. Não, hoje Sim. eu vou relaxar. Aí eu chego aqui, coloca lá e fica, ó, de boa, ouvindo. Aí a tua cabeça vai lá no passado, fica pensando nas coisas boas, O mais né? interessante para mim é como eu consegui chegar até aquele produto, porque para mim tudo foi muito difícil, né? Tudo foi mais difícil. E na minha época, para mim poder conseguir comprar um material físico era muito difícil, muito caro, né? Então assim, eu tinha que juntar dinheiro durante um tempo para poder comprar um CD, um disco, né? Uma fita, como a gente nos bastidores estavam Eu falando sei. sobre essas eras. Então assim, tudo era muito dificultoso, né? Então, mas assim, era muito gratificante quando você pegava no material que você abria. E eu sempre fui muito interessado em ver os compositores de cada obra, né? Sim, sim. Então, para mim, um CD que tinha um encarte com o nome dos compositores era mil Sabe o que eu maravilhas. acho legal? É que assim, isso que você tá falando, eu também me identifico. Às vezes eu comprava um CD ou eu tinha um CD que eu gostava, era pra ver a ficha técnica, pra ver quem gravou a bateria, Porque quem para gravou o você já faz teclado. mais sentido a É, técnica, né? e aí interessante que eu conhecia, cara, eu conhecia determinados músicos já de outros CDs de outra época. Sabe o que é mais louco, cara? Você não vai acreditar que aconteceu comigo. Pra você ver como a vida é, ela gira. Muito louco a curva dela. Eu não me recordo o nome do cara, mas quando eu era adolescente, tinha um cara que era conhecido, o nome dele não tô lembrado, era não sei o que Dão. Ele é de São Paulo. Esse cara fazia.
a mixagem e masterização da maioria dos cantores gospel. Vai vendo. Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, 17, e a maioria dos CDs estava lá. Mixagem e masterização, o nome desse cara. Não me recordo o nome dele. Aí eu, nossa, esse cara é bom. E eu vi, realmente, a mix dele era boa. E eu gostava disso, que eu já começava a trabalhar com instrumento e tal, tudo mais. Isso foi aumentando os anos, 2020, 2021 e tal. Cara, você acredita que esse cara, depois de uns anos, ele fez um trabalho pra mim? Tu acredita nisso? Acredito porque isso aconteceu Tu comigo. acredita? Ó, olha que loucura. Cara, pois é. Make off. Quem nunca, né? Quem Quem nunca? nunca? É, o make off é muito bom. Cara, você acredita que esse cara, ele fez um trabalho pra mim? Aí não, e foi por um acaso. Olha que louco. Eu morava em São Paulo, eu já tinha estúdio, já gravava com um estúdio, moro em Campinas. Aí eu fui produzir uma cantora gospel. Gravei e tal, fiz tudo. Não, ele ia só masterizar. É, ele só ia masterizar o CD que eu produzi dessa cantora. Aí ela pegou e falou assim: Helder, pode finalizar. Aí você me dá a matriz que eu vou mandar pro fulano, esqueci o nome dele, não me recordo. Enfim, isso foi 2000 e acho que isso foi 2009. Faz um tempinho. Aí ele vai masterizar, ele é muito conhecido. Você conhece ele, Helder? Eu disse, conheço. Ele é muito bom, pois ele que vai fazer a masterização. O cara é bom, viu? Pois só acredita que ele entrou em contato comigo. Aí eu falei, cara, eu sou seu fã desde adolescente, cara. Eu falei pra ele, ô, que bom, Helder, não sei o que bom a gente tá trabalhando, cara. Cara, gente boa demais, cara. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como pode, né? Eu trabalhei com um cara que sempre admirei. Ele fez um serviço pra mim. Então, ou seja, ele masterizou o meu CD, cara. Isso pra mim foi. Eu costumo falar que às vezes a gente é que distancia muito, sabe? O artista, o fã, às vezes ele dá um palco muito alto pro artista que às vezes fica inalcançável, E às sabe? vezes nem é, E às né? vezes não é necessário. Eu lembro também que quando criança, eu tinha duas cantoras que são irmãs, né? Como referência, porque na verdade elas foram minha referência quando criança, né? E aí o tempo foi se passando, nunca deixei de ouvi-las, de gostar e tal. E aí, quando foi em 2016, a dupla retornou. E aí elas fizeram um trabalho ao vivo. Uhum. E eu também sou formado em design gráfico, né? Hum. E aí eu comecei as minhas capas de É artes tudo o e que tal, faz. tudo eu que faço, né? Aí eu abri um selo em 2017 também, logo depois do evento da Sony. E aí, nesse meu selo, eu patrocinei outros artistas independentes também. Enfim. E aí, em 2016, elas lançaram uma campanha na internet para poder um fã fazer a capa delas, né? E a Ó, melhor legal. capa ganharia. Não vigou muito, né, a campanha e tal, e elas acabaram contratando uma agência Hum. publicitária que fazia também arte de capa na época, que era muito conhecida no meu gospel, para poder fazer. Uhum. Tanto que as fotos que eu utilizei, algumas, né, foram desse pessoal. E aí, parece que deu algum problema lá entre eles, elas não gostaram Hum. muito e tal. E aí, eu sem saber de nada, isso que eu tô te contando, já foram elas que me passaram. E aí, eu sem saber de nada, peguei e comecei a printar vários frames do vídeo, né? Peguei algumas fotos, botei no programa e aí comecei a editar as fotos e fazer uma capa de CD que eu queria, Hum. né? E aí eu fui, joguei na internet, e aí os fãs começaram a marcar elas e a divulgar, e aí ficou como capa oficial, sendo que ainda não era, não estava sendo divulgado nada. Uhum. E aí chegou até elas essa capa. E aí elas entraram em contato comigo. E aí foi o primeiro contato que eu tive Ó, realmente tá com vendo? elas, Que né? legal. É, isso é E legal, cara. aí, elas me ligaram, contrataram meus serviços, e aí hoje virou uma capa oficial do CD de 2016, sendo de que em 2007 já havia acontecido o primeiro contato com uma delas, né? Legal. Que também é interessante essa história, porque foi no centro de eventos. E uma delas veio cantar no centro de eventos. E aí eu tive o primeiro contato com elas e tal, a gente se conheceu. E aí elas me chamaram para me cantar no palco. Elas não, ela Uhum. me chamou para cantar no palco. E aí eu fui, né? Para mim aquilo ali já tinha sido mais do que honroso É. para mim. Só que lá no palco eu fiz uma oração, né? Eu pedi
para Deus que depois fosse a minha vez. Que em algum momento, em algum ano, em alguma época, alguma estação, ele pudesse me dar essa oportunidade também de um dia estar ali, Eu né? sei. Apresentando o meu trabalho. Não como um fã, mas estar ali como um Como artista, como artista, é. pessoa. Uhum. E aí, quando foi em 2017, como eu havia comentado aqui no início, aconteceu esse contrato com a Sony, e aí eu fiquei durante todo o evento da Expo Evangélica sendo assessorado por eles num centro de eventos ali, Olha cantando aí. para milhares de pessoas, né? Que bacana, cara. Muito, muito bacana essa história. Ó, eu quero que você fale, resumo dos teus CDs. Esse aqui é o primeiro CD? Esses são os primeiros CDs, né? Esse aqui foi a primeira capa que foi lançada e logo depois foi essa amarelinha aí que a gente lançou, Uhum. né? Foi o primeiro CD, como eu falei, foi um CD bem difícil de gravar, não tinha experiência de nada, então foi tudo muito difícil, foi tudo muito caro. Ela tá parecendo Eros Ramazzotti. Olha, ó. Não parece o Eros As fotos Ramazzotti? também, Olha, ó. as fotos também dá pra ver que foi bem. Tem um Carlos lá. Eita, eita, essa capa aqui é top, hein? Aí esse Humano a gente lançou em 2019 e começam-se as polêmicas, né? O mano que foi que produziu? O Mano Foi foram o dois Gilberto? produtores, não. Foi Carlos Henrique, se não me engano, e o outro eu não vou lembrar o nome, mas tem aí Ah, nas fichas técnicas. legal, legal, cara. Mas o Mano já dou o pontapé inicial das polêmicas, né? Uma polêmica, que polêmica, cara. Então, porque aí em 2019 eu já saio do meu gospel Saiu da igreja. e migro literalmente para o mundo que as pessoas evangélicas chamam de secular, né? Secular, sim. E aí eu comecei a cantar música romântica, né? Um Uhum, popzinho mais romântico, né? E também foi quando, em 2019, eu já me assumi, né, abertamente como gay. uhum, E aí realmente não tinha espaço para mim na igreja evangélica por conta uhum. do fato do que eu era, do que eu sou. Então eu optei realmente de sair, de ter essa ruptura, né? Mas aí, então, depois de alguns anos, com a maturidade, com a experiência, a gente vai vendo de que, pelo menos eu, né, acredito que não precisa ter, sabe, esse distanciamento Hum, meu com Deus, meu com o espiritual, sabe? uhum, Então foi quando eu voltei novamente a cantar músicas gospel, compostas por mim, né, uhum. como também sou compositor, e músicas nas quais foram escritas num momento muito intrínseco, sabe? Muito Eu íntimo, meu sei com como Deus. é. E assim, sim, não te cortando, com relação a esse mesmo tema aí, da questão de você ter assumido e tal e tudo mais, você deve ter passado uma barra. Não foi Ah, fácil. Não, não é foi fácil. Pra difícil, ninguém. foi Pra ninguém, eu difícil. acredito que não seja fácil, né? Foi muito complicado. Logo no início, né, teve também uma ruptura com a minha família, Uhum, né? Minha mãe passou um tempinho sem falar comigo. Meu pai também ficou um pouco eu sei. grilado com a situação, né? Uhum, Também, assim, eu entendo que era tudo muito novo, né? A gente tem uhum, que ter essa percepção. A gente tem que ter esse olhar mais sensível também, porque era novo para eles e era novo para mim, sim. né? Eu fui criado dentro de um sistema religioso onde isso era onde é pecado, onde Sim. eles veem isso como uma aberração, como uma Uhum. coisa que Algo errado algo mesmo. muito errado, Uhum, onde eles te condenam, onde uhum. eles não te dão direito de voz, né? Sim. Eles te limitam demais. Então eu fui criado dentro desse sistema. Então para mim também não era diferente, né? Só que quando tudo isso passou a não fazer mais sentido para minha vida, então eu comecei a me questionar, né? E a grande sorte que eu tive foi porque eu fui agraciado com pessoas dentro da minha faculdade, que Hum. na época eu estudava, que me auxiliaram bastante, né? Como os meus professores Você fez o quê? A faculdade aqui? de marketing, Ah, né? marketing, legal. Então, eu fui auxiliado pelos meus professores. Eles começaram a perceber que o Thiago não era mais o Thiago de antes, que o Uhum. Thiago estava deprimido, que o Thiago estava isso. E aí eles começaram a ser mais íntimos, sabe? Tiraram o lugar de professor para ser pro lugar da pessoa, Eu literalmente, sei. sabe? E aí eu tive algum contato mais íntimo com alguns professores, alguns colegas. E aí foi onde eu tive uma certa rede de apoio, né? Hum, Porque infelizmente dentro de casa eu ainda eu sei. não estava tendo.
Mas, foi mas, é, bastante mas é de um difícil. certo modo, hoje, com relação à sua família, dentro da sua casa, tá melhor essa questão, Ah, né? hoje, sem dúvida, eu posso dizer que eu tô Graças a vivendo a Deus. melhor fase, né? Graças a Deus. Porque eu sempre acredito na evolução do homem, sabe? Sim, Então, eu e acredito. deve, e devemos. Porque quando você se dá a liberdade de questionar, quando você dá a liberdade de criticar, de pensar, então eu acredito que é por aí que é o caminho mais certo, sabe? Porque quando os meus pais, eles ainda estavam presos numa bolha e Hum, não se davam o trabalho de se questionarem o porquê, sabe? De se criticarem pelas suas atitudes, se de fato aquilo que eles estavam fazendo era certo hum, ou não, então, a casa estava um caos, porque eles não estavam falando comigo, eu uhum, estava me sentindo muito sim. oprimido, estava me sentindo muito solitário, e eu até costumo falar que, graças a Deus, eu procurei outras fontes para me beber, né? Porque, infelizmente, pessoas que passam por isso, que têm menos idade ou até a mesma idade que a minha, acabam tendo uma outra perspectiva de vida e quando tem, né, que muitos Hum. jovens hoje acabam cometendo o próprio suicídio por conta Exatamente, disso. porque não se aceita, né? Sim, Tem muita dificuldade, entra numa depressão profunda, não tem apoio dentro de sim, casa, não é sim. verdade? É uma coisa que eu acredito que precisa ser muito falado ainda, né? Estão aí querendo tomar o direito da gente se casar, ter o direito, né, do casamento civil, mas não vão conseguir porque Mas, isso é mas inconstitucional. isso não tá mais fácil do que há um tempo atrás, Thiago, hoje em dia? Olha, hoje está mais fácil porque com acesso à tecnologia, como a gente já vem falando durante o podcast, as pessoas elas têm se dado a liberdade Hum, do senso crítico, entendeu? De criticar, de pensar, se dar o trabalho de pensar. Antes você não fazia isso, isso não era comum, sabe? Porque quando isso acontece, é quando o indivíduo ele passa a ter acesso a, a uma boa leitura, passo a ter acesso a informações. Antigamente, eu digo isso porque eu era muito assim, né? Você falava algo para mim, aí eu acreditava no que você dizia. Isso acontece muito na religião, né? Que uhum, é o que o sim. pastor fala lá em cima vira lei, né? Vira decreto. E isso não pode acontecer. E às vezes, cara, é mais doutrina do homem do que, né? Exatamente, né? Às vezes acaba sendo mais achismo do homem, né? Ele começa a colocar suas perspectivas em cima, né, da Bíblia para poder validar os seus preconceitos, os seus É. achismos, enfim. E as pessoas acabam comprando essa ideia. Sabe o que eu acho interessante? Uma vez eu perguntei para um amigo meu, que, claro, ele gosta de tirar, de ser engraçado, né? Aí eu falei assim, cara, você tá indo qual igreja você tá indo? Você eu tô indo na igreja já tem mais de 2 anos, mas qual é o nome da sua igreja? Cara, eu nunca olhei pra placa. Interessante, né? Esse ponto de vista. Cara, eu nunca olhei pra placa. Aí ele falou, claro que se ele quis Aham, dar uma lição de moral em mim, aham. né? Ele falou assim, cara, você acredita que a placa da igreja ela é tão importante que ela fica do lado de fora? É, realmente. Só que não é pra todos, não, né? Ele tem esse pensamento, só que Só assim, que não é todos dentro da igreja que é, pensa dessa forma, né? exatamente, Porque tem muita exatamente. gente da igreja, claro, a gente não pode Tem gente generalizar. colocando a placa dentro. Exatamente. Não, a minha é a melhor. Só a Exato, minha exato, igreja salva, só a exato. minha igreja leva a Deus. Hoje em dia eu costumo falar que hoje em dia se fala muito como que se diz? As pessoas que criticam outras religiões. Hum, É, não, alguma coisa religiosa. assim, esqueci, ó. Não, Tem uma eu palavrinha aí, esqueci né? completamente, mas eu sei, Tem só que eu tem esqueci, uma palavrinha aí. E, enfim, então assim, isso acontece muito e já aconteceu muito na igreja evangélica, de eles falarem que somente eles, Sim. né, têm a doutrina certa que deve ser seguida, né, que Jesus salva e tal, e que você tem que ir para lá. E Uhum. uma vez aconteceu comigo, agora recentemente, eu estava com meu pai, e uma mulher chegou com a mãe dela, e aí a gente conversando, ela foi e falou: Ah, minha mãe nunca mais visitou lá na igreja, né, mãe e tal. E aí, nesses assuntos, quando ela terminou de falar, eu disse pra ela: Eu disse assim, tá, mas em algum momento você já foi na igreja da sua mãe? Sua mãe é católica, né? Ela é. Sim, aí, se ela te convidar pra você ir em uma missa, você vai?
Aí ela ficou calada, disse, sim, você não vai, né? Eu disse, então por que que ela tem a obrigação de É, visitar a sua igreja? exatamente. Né? Então, assim, a igreja evangélica ela ainda precisa se policiar muito, sabe, nessa parte. Então, eu acredito muito no crescimento e desenvolvimento das pessoas A gente não tá durante o falando século. mal da igreja evangélica. Não, eu não estou falando mal, mas eu estou É bom criticando o entender, é o povo comportamento, entender essa questão né? aí, né? Eu, Thiago, estou criticando o comportamento. Por que que eu estou Exatamente. criticando? Porque eu vivi lá dentro, né? Então eu fui muito criticado, bombardeado. Quando eu criei o meu selo para me assessorar cantores independentes, inclusive tinha até cantores de outros países, tinha 3 pessoas de outros países diferentes, né? Então foi um momento assim, timbum, Uhum, né? Do meu selo, da minha carreira, do meu nome. Quando eu me assumi em 2019, todas essas pessoas saíram. uhum, E eu fiquei apenas assessorando o meu nome, entendeu? E por que que elas saíram? Simplesmente por mero preconceito, falta de uhum. conhecimento, entendeu? De não saber separar uma coisa de outra coisa, Eu entende? entendo. Então, assim, isso acontece muito, diariamente, todos os dias, não só comigo, como com outras pessoas também, sabe? Então, a gente sofre muito com relação, infelizmente, à igreja evangélica por falta de espaço. Se entrar lá dentro, já querem que você tem que pertencer às suas práticas, os seus dogmas, né? Como eles Uhum, falam, aceitar Jesus, uhum. eles não conseguem respeitar, sabe, o outro, o diferente. Então, conheço pessoas, sim, da igreja evangélica que já tem um outro olhar diferente, né? Tem uma Existe, perspectiva existe, diferente, existe sim. mas, assim, eu acredito que na sua maioria ainda tá um pouco, tá um pouco. E mudou-se muito, né? A questão das igrejas não é como era antigamente, né? Eu falo há um tempo atrás, a qual tinha muito evangelismo, né? Tinha muita. A galera, quando ia na frente, tinha todo um acompanhamento, Eu acho que hoje né? em dia tudo rolou mais pro lado financeiro, né? É Eu acho que verdade. hoje tudo, até a própria música gospel, eu acho que hoje tá Sim, bem mais comercial, né? Então hoje tudo é visando o comercial, é né? Não verdade. é visando o bem-estar das É pessoas, verdade. como que aquela música vai atingir aquela pessoa, né? De uma tal forma. Agora, esse outro CD aqui, ó, do outro lado, não é isso? Pois é, esse CD, na verdade, ele não é um CD cantado, é um CD falado, né? Hum. Porque, como eu estava te apresentando, eu trouxe um Quem são livro, esses aqui? Tua família? minha família, só que essa foto é bem antiga, viu, gente? Esse livro ele foi lançado em 2015, logo Hum. depois do meu Ah, trabalho esse aqui acústico. é do teu livro. Isso. Ah, esse aqui é do teu livro. Olha, acompanha esse aqui. É, Bacana, é a cara. narração do livro, né? De Legal, uma forma legal. resumida. E Legal. aí eu resolvi lançar esse livro porque eu já considerava que eu tinha muitas experiências acumuladas. Esse áudio aqui tu gravou no meu estúdio, não foi? Gravei com você. Eu lembro. Tu gravou no meu estúdio esse áudio aqui. Captei toda a tua voz lá, foram muitas horas de gravação. Tu falando, tudo Sim, sim, direitinho. sim, sim. E foi um trabalho bem interessante, diferente de tudo que eu já fiz, né? Porque eu conto no livro algumas histórias, vivências que eu passei, conto como que foi mais ou menos gravar cada CD, cada etapa, conto com detalhes. E conto também, esse livro ele foi bastante vendido na época, que me surpreendeu muito, Ó. apesar de eu não ter recebido quase nada por conta dos direitos, né? Mas nesse livro aqui tem uma parte bastante interessante que chamou muita atenção da época, né? Que nenhum cantor gospel antes havia falado sobre a questão da pedofilia dentro das igrejas, né? Hum. Então, desde lá já venho com polêmicas, né? É. Então, foi um trabalho onde eu fiz questão de trazer esse assunto no livro. E também falo sobre a minha participação no Ídolos, né? Que Uhum. eu participei no programa da Rede Record. Mas o que mais chamou a atenção foi a questão mesmo da pedofilia, Uhum. que foi um fato no qual eu sofri, né, Sim. quando pequeno, e aí eu trouxe mais como um descargo, Eu sabe? sei, sei. Foi algo que trouxe muito prejuízo para mim na minha juventude, na Aham. minha adolescência. E aí, por conta disso, eu resolvi também lançar o livro e escrever sobre, porque eu acredito também que muitas famílias já vivenciaram Sim, situações com parecidas certeza. como essa, né? Com certeza, né? Com certeza. É um assunto, né, que tá no cotidiano de muita gente hoje em dia, né? Exatamente. E é isso aí. É, a gente. Sobre isso que a gente está comentando aqui, sobre a sua orientação sexual, né? Me corrija se eu estou errado em falar Uhum. algo, né? Com relação a esse tema aí.
é um assunto tão sério, né, cara? É um assunto assim que a gente tinha até comentado, existe muito preconceito hoje em dia ainda, embora eu acho que tenha menos. Melhorou de um certo modo, mas ainda tem, claro que tem. Eu estava até comentando com você no estúdio, que a gente estava conversando sobre isso, né? Uhum. Qual é a diferença entre uma pessoa, entre eu, um hétero, de uma pessoa gay, de uma pessoa branca, de uma pessoa negra? Qual a diferença? Nenhuma, né? Nenhuma. E por que esse preconceito? E por que essa briga? Por que essa discordância, né? E tudo mais? Não há diferença. Se eu morrer, se você morrer, é a mesma caveira que vai ficar, né, lá. A mesma coisa. Qual é a diferença? Você é pior ou melhor do que eu? Eu sou pior ou melhor do que você? Não. Qual é a diferença então? Não é verdade? Somos todos Exatamente. iguais. Agora, o que muda é o quê? É opinião, não é verdade? São as Formada. São ideologias, as né? ideologias. Isso muda. Mas Exatamente. isso vai fazer eu não gostar de você? Não deve, né? Não deve. Eu acho que não precisa. Mas algumas pessoas acabam fazendo com que isso tenha uma validação muito grande. É que é Ao exatamente. ponto até, como a gente também estava conversando, sobre as pessoas deixarem de se falarem da mesma família, mas não se falam por conta Exato. de divergências, né? De política também. Políticas De também, né? política, né? Porque é assim, ó. Por que que eu vou deixar de falar com um amigo meu? Porque eu voto no A e ele vota no B. Não Não faz faz sentido. lógica, cara. Ele é meu amigo. É, Né? Pra que que eu vou fazer isso? Então não quero saber. Vou excluir, né? Como se exatamente. excluir uma pessoa fosse, E né? esse trabalho é justamente o que eu falo sobre isso. Esse trabalho humano que eu lancei em 2019 foi justamente sobre isso. E a música Humano, ela justamente retrata sobre isso, Pois é. né? Tem uma parte que ela fala: sou humano, eu não sou super-herói. Hum, Aí ela fala: sou humano, eu sou humano, e com amor tudo se constrói, né? hum. Então, assim, isso é uma grande verdade. Hoje eu escutei do meu pai ele falar assim: Jesus reduziu os 10 mandamentos em dois, Quais? né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É, Aí ele olhou pronto. para mim e disse assim: será que a gente está fazendo pelo menos os dois? Aí eu falei pra ele, é difícil. Aí ele disse assim, mas tem gente que tá querendo fazer os 10 e não consegue fazer nenhum dos dois, É verdade. né? Então, assim, quando você para pensar, como eu falei da questão do senso crítico, sabe? Tem pessoas que não se dão essa liberdade de sair da bolha, sabe? De vivenciar outras experiências, de ler um outro livro, sabe? De dar um passo, né, em outro lugar, em outra arraial, conhecer novas histórias, elas não fazem isso, porque elas têm medo, sabe? O meu pai costuma dizer assim, nas religiões foi implantada a doutrina do medo durante séculos. Medo de quê? O medo de você ir para o inferno, o Hum. medo de você desagradar a Deus, o Uhum. medo de você fazer algo aqui e você ser Ter condenado e não ter consequências mais o depois. direito de ter o céu como herança. Uhum. Então, mas a religião. Deixa eu só falar o que ele tá Aham, falando, porque a galera não tá ouvindo. aham. Ele tá querendo dizer assim: o pior de tudo é o pessoal da igreja ensinar a pessoa a doutrinar que Aquilo não pode. aquilo não pode, não deve, mas não justifica o porquê, né? Mas a grande questão é essa, é o que a gente estava falando, sabe? Assim, o que mais interessa hoje em dia não, né? Sempre houve. A igreja evangélica, ela não, ela é isenta de impostos, né? Então ela não paga impostos, ela não declara imposto. Então, assim, é muito mais fácil nós somos da mesma igreja, mas aí eu tenho uma ideologia, você tem outra. Então a gente não está se bicando bem, então eu vou ali e abro uma igreja que tem a minha identidade. Eu não vou pagar imposto, enfim. E aí acaba que isso se perpetuou por muito tempo. As pessoas acabaram tendo essa ideologia de ficar abrindo igreja por cima de igreja, Uhum. fomentando essa ideia, né, de pecado, de que pode, não pode, Uhum. que já foi criado lá da Igreja Católica, lá, né, de muito tempo Sim. atrás. Houve também a questão da Inquisição da Igreja Católica, onde ela colocou o seu controle totalitário sobre as pessoas, porque ela tinha um domínio da Bíblia, e a Bíblia ela não era traduzida, ela era apenas
em hebraico, aramaico e grego, né? Então os padres eles naquela época eles tinham domínio da língua, né? Então com isso eles faziam como que eu posso dizer? Com esse poder que eles tinham nas mãos, eles podiam sobressair sobre as pessoas mais pobres e Uhum, menos favorecidas. Tanto que naquela época, se uma mulher chegasse a discordar de algo, ela era morta. uhum. Se você chegasse a discordar, você era morto. Se uma criança Olha viesse a aí, tá discordar, era vendo? morto, né? Então, assim, isso veio se perpetuando até os dias de hoje. E aí dá o sentido de que vocês falavam. Eles não falam o porquê, eles não vão falar o porquê, porque não é interessante falar o porquê, Uhum. entendeu? É mais interessante eu pregar a doutrina do medo do que eu falar o porquê, né? É mais interessante eu falar, ó, não faz isso porque se tu fizer isso você vai pro inferno. E eu, ao cauterizar a tua mente, trabalhar o teu psicológico para me poder te dominar, e nisso eu ganhei um fiel para mim. E aí Hum, eles vão fazendo isso consecutivamente, e tal, até você acordar desse sono profundo, né? E sair dessa bolha, como eu falei, né? E despertar e começar a se autocriticar, começar a se auto-perguntar, que foi o que eu fiz na minha época, né? E procurar novos conhecimentos, novas águas para beber, uhum. aí se leva muito tempo, você perde muito tempo, você perde uma boa história da sua vida. Eu não estou aqui falando de que as pessoas elas não devem ter uma religião, porque cada um é cada um. É. Tem pessoas que sentem a necessidade de estar numa igreja, de estar no centro espírita, disso, daquilo outro, porque para elas aquilo ali é o que preenche elas, para elas, deixam elas É. felizes, né? Mas já existem outras pessoas que não vivem nessa bolha, vivem numa outra atmosfera, né? Na realidade, assim, existe vários fatores que levam a pessoa a ir na igreja, né? Vários. Eu vou te dar exemplo. Às vezes o cara é músico, Hum. vai na igreja porque quer tocar, Sim, tal, fazer parte do ministério de louvor e tá lá, tal. Aí, consequentemente, ele vai, né, crescendo lá e tudo mais. Outro, uma pessoa que gosta de ir pelo social, né? Já é um motivo. Outra, ele gosta de ir para fazer novas amizades, né? Juntamente a já conhecer a liturgia e tudo sim. mais. Então tem vários motivos que leva. Outros está sofrendo, né? Que é a Outros quer maioria dos uma casos, solução. né? Outros quer uma solução, ali está sofrendo muito, precisa, tal. Vai lá. Vai pela dor. Então Sim, tem muitas coisas que levam a pessoa a ir na igreja, né? Muitas sim, sim. coisas, muito. É como eu te falo, né? Assim, cada um tem a sua perspectiva, Cada um né? tem, exatamente. Mas o que me incomoda é só o fato de muitas pessoas da religião ter um olhar generalizado, né? E de dizer que se eu não fizer exatamente o que ela faz, né? Porque ela crê na Bíblia, É. então eu não tenho o direito de ir para o céu. Né? Então isso me incomoda, porque. E aí ela começa a validar os argumentos dela dentro da Bíblia. Entendeu? Então, mas é a Bíblia que diz, não sou eu. Então Uhum. ela acaba se tirando de escanteio para poder validar o argumento dela e dizer, ó, é a Bíblia que fala, entende? E eu sei que não é assim que funciona, né? Então isso me incomoda bastante. Mas assim, a minha família praticamente toda é do meio evangélico, né? É, sou muito feliz por participar, né? Ser membro dessa família, né? Na igreja evangélica eu aprendi muitas coisas, né? Sim. Já fiz programa de rádio durante um ano, foi onde eu gravei o meu primeiro CD, foi onde passei muitas lutas, Onde perseguições, aprendeu a ter intimidade com Deus também, né? também, mas uma coisa que eu posso garantir para você também, que o meu maior mentor espiritual foi o meu pai, Hum. né? Então, graças a Deus hoje, a pessoa dele é a pessoa que mais me orienta, sabe? Nos momentos que eu me considero embaraçado ou com dúvida em alguma coisa. Uhum. Eu considero meu pai um grande estudioso, sabe? Para mim ele é um grande filósofo, né? Só não é formado. Eu sei. Então, já foi pastor de igreja, hoje ele não é mais, que para ele não Hum, faz mais sentido uhum. todo essa liturgia religiosa. É, ele acredita de que para mim chegar a Deus eu não preciso das paredes do templo, eu não preciso do ritual, né, da religião para me poder me chegar até a Deus, né? E eu acredito que para mim o caminho é esse, né? Se para as outras pessoas não é como você falou no É começo, aquela tem o coisa. respeito, né? Respeito, cada um no seu Cada um tem, quadrado. tem a sua, né?
a gente deve respeitar as opiniões de cada um. Agora, porque o coleguinha pensa diferente, não, você tá errado. O certo é assim, assim, assado. É do meu jeito. Não, não é bem por aí também. O extremo, ele nunca foi uma boa opção, né? Exatamente. E eu acho que eu acho que o que E eu o acho extremo, você é o percebe que ele é em extremo. tudo. Seja na política, seja Na na igreja, religião, em tudo. verdade. Ele em futebol, É, é, é verdade. é. Eu acho que o que eu acho que o que mata a pessoa, cara, o que mata a pessoa é a dosagem, né? É o que, Sim. né? Ó, É o tamanho da dose. quando eu tava na igreja, É a dose, quando eu exatamente. tava na igreja evangélica, que eu não me aceitava, eu costumo falar na minha casa, quando eu tô conversando com meu pai, que foi o período mais sombrio que eu vivi na minha vida. Uhum. Porque eu não conseguia me aceitar. E uma palavrinha que o meu psicólogo sempre fala pra mim é que eu me auto-sabotava, Uhum. entendeu? E quando eu fiquei com um grau de depressão muito grande depois da pandemia, que eu fui conversar com ele, ele falou, disse assim, Thiago, chegou a vez de você decidir. Você vai querer ainda se mutilar, né? No sentido figurado que ele Sim. falou. Se mutilar, que ele quis dizer, se eu ainda ia me enganar dentro da religião, ou então se eu ia dar a oportunidade para mim poder viver minha vida da maneira como eu considero certo, Sim. né? E ser feliz. E de fato, realmente, quando eu olho para trás e percebo que eu estava dentro de um sistema religioso altamente deprimido, Hum. cabisbaixo, Uhum. passei 4 meses sem me alimentar comida sólida, Por quê? porque eu entrei num estágio de depressão profunda, né? Onde uma simples coisinha que acontecia, eu tornava ela gigantesca. Eu tive que terminar o meu relacionamento porque eu acreditei que aquilo ali ia me sucumbir, ia me colocar no mais profundo do poço e que se eu continuasse com o meu relacionamento, eu estaria desagradando a Deus e eu não herdaria o céu, né? E aí foi quando eu tomei a decisão de me separar, e aí foi onde eu comecei a decair, 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 e eu não consegui enxergar isso. Hum. A um ponto que eu estava pesando 80 quilos, que é o peso que eu tenho hoje, e eu cheguei a pesar 62 quilos, Eita. né? Tava na minha casa, meu irmão, quando descia do quarto, teve um período que aconteceu isso, que ele olhou para mim, ele se assustou e disse assim, nossa, Thiago, cara, se tu se olhar no espelho, eu acredito que você não vai se Eu reconhecer. sei. Ele disse que eu tava mesmo com um semblante assim pesado, de morte mesmo assim no Eu rosto. sei. E é o que eu te falo, sabe? O extremo ele não faz bem, não faz Não, sentido, não. sabe? E quando eu comecei a fazer essas sessões de terapia e comecei a me dar a oportunidade de me validar novamente, as coisas começaram a mudar, Eu né? entendo, eu entendi. Então, hoje, graças a Deus, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de sempre passar a minha visão para quem quer escutar, Uhum. através da minha música, né? Uhum. Eu não sou muito de falar os meus pensamentos, aquilo que eu acredito, em conversas, mas eu sou muito de colocar aquilo que eu estou sentindo através da canção, Uhum. né? Então, é basicamente isso que eu acredito, é basicamente isso que fomenta a minha fé. Tenho a minha fé em Deus, acredito que exista um ser superior Sim, que com nos certeza, comanda, com né, que criou certeza. tudo, né? Mas acredito que eu não preciso de 4 paredes, de uma liturgia, ficar batendo palminha para, né? Porque eu acredito que vai muito mais além disso, Eu sabe? sei. Muito mais além disso. Eu entendo. Bom, estamos chegando ao término do nosso podcast. Foi muito bacana, uma conversa bem, bem bacana e que passou muito rápido, né? E é um É, um tema profundo, né? De bastante, tem uma abordagem muito direta e que gera muitas ramificações, muitos pontos de vista, né? exato. É bem interessante. Então, olha só, pessoal, comentem aí o que que vocês acharam do nosso podcast, tá bom? Concordando ou não, comenta. Exatamente. Se você tem alguém na família, se você tem alguém na família, se você assumiu e teve dificuldade ou está tendo dificuldade ainda, então comentem aí, pessoal. A gente quer saber. A gente vai responder tudo direitinho aí. Eu respondo cada um do comentário de vocês. Então é bem interessante. A gente quer saber mais de vocês. Então, assim, ó,
fico muito feliz em você estar aqui, a ter Obrigado. aceitado o nosso convite, Eu que tá bom? agradeço. Então você pode falar naquela câmera ali os seus créditos finais. Bom, gente, a conversa foi essa. Eu espero, de um certo modo, ter ajudado alguém que passou, que está passando pelo que eu passei, né? Eu sei que é muito difícil, mas uma coisa que eu posso lhe dizer é que nunca desista, nunca abra mão da sua família, sabe? Por mais difícil que seja, dê tempo ao tempo, dê espaço, tente se conhecer melhor, procure novas fontes para você beber, novos ares para você respirar, sabe? Saia um pouco dessa bolha e tente conhecer o novo, sabe? Quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que passou por muitas coisas e quem tem curiosidade de conhecer mais sobre a minha vida, sobre a minha música, sobre o meu som, é só você acessar as plataformas digitais, Thiago Gomes, conhece lá o meu trabalho, é só você também conhecer as minhas redes sociais, que você vai saber tudo sobre mim e um pouco mais. É isso aí, Thiago. Minhas redes sociais é @Thiago Gomes, que é o meu Instagram, tá? Thiago com TH. E o YouTube é @Thiago Gomes Oficial com TH também. E lá vocês vão conhecer tudo sobre o meu material. É isso aí, Thiago. Obrigado pela Obrigado, presença, eu viu, pessoal? agradeço. Obrigado você por ter acompanhado o nosso podcast. Então, se inscreve, tá bom? Compartilha o nosso conteúdo. É importante pra gente estar aqui, ó, sempre tá postando um material bem bacana para você, tá bom? Então, obrigado pela presença e até o próximo podcast no estúdio. Valeu, pessoal!